Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 6 de agosto, a igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor. E nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, desejo a todos um domingo abençoado, domingo de muitas bênçãos, de muitas alegrias, de muitas respostas de Deus para você e para sua família. Aproveite esse domingo para rezar em família, aproveite esse domingo para participar da Santa Missa, para receber a Eucaristia, e aproveite esse domingo para lembrar que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que te ama, um Deus que está com você, um Deus que não desiste de cada um de nós. A igreja celebra hoje a festa da transfiguração do Senhor, esse momento tão bonito que aconteceu. E eu gostaria de trazer a vocês, nessa pregação, alguns trechos de algumas reflexões do Papa Francisco, e ele fala assim: a festa da transfiguração do Senhor faz parte do mistério da salvação e recorda quando Jesus, depois de ter anunciado a sua paixão, chama os seus 3 apóstolos para irem ao Monte Tabor. Jesus então se transforma diante deles e seu corpo fica luminoso e suas vestes ficam resplandecentes. A página da palavra hoje narra que os apóstolos Pedro, Tiago e João, eles foram as testemunhas desse acontecimento extraordinário. Jesus levou-os consigo e os conduziu em particular ao Monte Alto. E enquanto rezava, o seu rosto mudou de aspecto, brilhando como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Apareceram então Moisés e Elias, que começaram a conversar com Jesus. A esse ponto, Pedro ficou tão maravilhado que ele disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. E ele ainda não tinha acabado de falar, quando uma nuvem luminosa os cobriu. Na festa da transfiguração, o Papa Francisco faz então uma bela reflexão sobre o que nós podemos aprender com essa passagem. E ele diz: a subida dos discípulos ao Monte Tabor nos leva a refletir acerca da importância
de nos desapegarmos das coisas mundanas, a fim de fazer um caminho rumo ao alto e contemplar Jesus. Trata-se de nos pormos à escuta atenta e orante de Cristo, o Filho amado do Pai, procurando momentos de oração, momentos de intimidade com o Senhor, que nos permitam acolher a sua palavra. O Papa Francisco disse ainda, nessa ascensão espiritual, nesse afastamento das coisas mundanas, nós somos chamados a redescobrir o silêncio pacificador e regenerante da meditação do Evangelho, da leitura da Bíblia, que leva rumo a uma meta rica de beleza, de esplendor e de alegria. E quando nos pomos assim, em meditação, com a Bíblia na mão, com a palavra no coração, nós começamos a sentir essa alegria que a palavra de Deus suscita em cada um de nós. E o Papa disse ainda, no final da admirável experiência da transfiguração, os discípulos desceram do monte com os olhos e o coração transfigurados pelo encontro com o Senhor. É o percurso que podemos realizar também nós. A redescoberta cada vez mais viva de Jesus não constitui um fim em si mesma, mas nos induz a descer do monte, restaurados pela força do Espírito Santo, para decidir novos passos de conversão e para testemunhar constantemente o amor do Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, com essa reflexão é que nós podemos hoje então meditar na beleza dessa palavra, nesse momento tão especial que esses 3 discípulos viveram, vendo a transfiguração, vendo Jesus como Ele é, vendo a beleza da glória do nosso Deus. E aquele momento foi um momento tão especial para o Senhor, mas principalmente para os discípulos. Porque quando aparece Moisés e Elias, e Jesus está com eles, está acontecendo uma coisa maravilhosa. Está acontecendo o encontro do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas. Então a lei e os profetas é o resumo do Antigo Testamento. E ali então Jesus, o Novo Testamento, se encontra com o Antigo Testamento. No momento de comunhão, de partilha e da presença tão visível do Senhor. E ali então, essa admiração, Pedro ficou tão fascinado com aquilo, que ele queria ficar ali. Mas, como o Papa Francisco nos disse, não era o momento de ficar ali. Era o momento de, restaurados pelo Espírito, descer do monte. E eu queria meditar um pouco isso com vocês. Porque Pedro e os discípulos, quando viram, eles ficaram fascinados. Eles queriam ficar ali. Mas Jesus os levou não para ficar ali, mas Jesus os levou para eles receberem força, para que quando descessem, eles pudessem descer com a certeza que a glória do Senhor estava sobre a vida deles, e a missão deles seria testemunhar, evangelizar essa experiência maravilhosa que eles viveram. Subir no monte é ter a coragem de ir ao encontro, assim como Moisés subiu para receber as tábuas da lei. Nós somos chamados a subir no monte. E esse subir no monte é renunciar a nós mesmos. É ter a coragem de nos sacrificar para ir ao encontro do Senhor. Mas quando nós partimos ao encontro do Senhor, quando nós saímos da nossa casa
para ir à igreja. Quando nós saímos da nossa casa, e hoje é um dia especial, hoje é dia do Senhor. Então, quando nós saímos da nossa casa, nós saímos para encontrá-lo. E ali dentro da igreja, aqueles que abrem o coração, nós somos muito tocados pelo Senhor. Na Santa Missa, no encontro, no retiro, não é verdade? Quantos de nós já tivemos experiências maravilhosas com Deus no retiro, numa pregação, numa homilia, na hora da comunhão? Mas esses momentos que acontecem, como disse o Papa Francisco também, eles não são o fim. Porque, vamos ser sinceros, seria tão gostoso, tão bom, né? Se nós pudéssemos viver nosso dia todo na igreja, viver o nosso dia todo num retiro, no encontro, nós não teríamos tempo para praticar o mal, nós não teríamos tempo para as coisas do mundo. Mas o Senhor nos chama para que essas experiências que nós temos com Ele, quando nós estamos reunidos, essas experiências são para fortalecer a nossa fé, para que ao descermos do monte, possamos estar renovados para encarar o mundo, para encarar as tribulações da vida. É por isso, irmão e irmã, que eu falo muito com vocês de visitar o sacrário, porque é um momento muito especial. Mas quando nós saímos para ir ao encontro do Senhor, nós temos que ir com essa certeza: é tão bom ficar aqui, Senhor. Mas melhor ainda é saber que esse momento que eu estou passando contigo vai fortalecer a minha vida, e o Senhor vai renovar as minhas forças, para que ao sair daqui, para que ao descer do monte, eu possa continuar evangelizando, eu possa continuar testemunhando o seu nome, eu possa continuar proclamando as suas maravilhas. A igreja, o monte, o retiro, os encontros, são momentos de nos abastecer, são momentos de renovação, de restauração da nossa força, para que assim possamos, no lugar que o Senhor nos colocou, ser instrumentos do seu amor, ser testemunhas de todas as maravilhas que Ele tem realizado na nossa vida. A alegria de Pedro, daqueles 3 apóstolos, foi tão grande que ele, por um momento ele pensou: vamos ficar aqui é bom demais. Mas ainda não era o momento de ficar só ali. Esse momento vai chegar, mas ainda não é o momento. Mas o Senhor vai nos lembrar que sempre que nós estivermos cansados, sempre que nós estivermos para desanimar, sempre que nós sentimos que as nossas forças estão indo embora, é momento de subir o monte. É momento de ir ao encontro do Senhor e de viver essa experiência maravilhosa, de sentir a sua presença, de ver a manifestação do seu amor em nós, de sentir que Ele está nos renovando, que Ele está nos restaurando, que Ele está nos colocando de pé novamente. E restaurados, nós descemos, abastecidos, para continuar a nossa missão. Meu irmão e minha irmã, eu fico imaginando o que passou no coração dos discípulos naquele momento, vendo aquela cena das 2 alianças se encontrando, do Antigo e do Novo Testamento se encontrando, a unidade acontecendo naquele lugar e a certeza da glória do Senhor. E todas as vezes que nós nos colocamos em oração, a graça de Deus se confirma em nós. A graça de Deus se realiza na nossa vida. Eu não esqueço, uma vez que nós estávamos no encontro e eu partilhava justamente dessa passagem com uma pessoa.
e nós meditávamos, nossa, seria tão bom se a gente pudesse ficar aqui, se nós pudéssemos fazer desse momento um caminho da nossa vida. Seria tão bom se nós pudéssemos todos os dias estar reunidos para louvar a Deus, para glorificar a Ele, para meditar a Sua palavra, para viver esse momento de comunhão. Mas aí vinha essa confirmação no nosso coração. Esse momento vai chegar, mas ainda não é a hora. Está na hora de vocês descerem do monte, porque lá embaixo existem pessoas esperando por vocês. Existem pessoas esperando pelo testemunho de vocês. Existem pessoas que precisam conhecer o meu amor, que precisam saber que eu sou Deus. E isso vai acontecer através de cada um que teve a experiência do meu amor, que teve a experiência de se encontrar comigo na igreja, numa capela, na Eucaristia, no retiro, no momento de oração. E são esses momentos, irmãos e irmãs, que são tão necessários para cada um de nós. E esse ato, como o Papa Francisco falou, de subir ao monte, é o momento de nos desligarmos da nossa correria, nos desligarmos das coisas do mundo. É por isso que eu falo sempre, quando nós saímos de casa para a igreja, nós devemos sair com esse propósito. Aquele momento, aquela uma hora e meia que eu vou passar ali, Senhor, eu quero que seja só seu. Por isso eu vou desligar o meu celular, eu vou deixar os meus problemas lá fora. E eu quero viver essa hora com o Senhor. E é essa experiência que o Senhor nos chama a viver. Nos desligar das coisas do mundo por um momento e colocarmos todo o nosso coração no Senhor. E quem vive essa experiência, vive com a certeza que esse é um grande momento de restauração, de fortalecimento da nossa vida, da nossa fé, de fortalecimento da nossa confiança no amor e na misericórdia do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra bendita. E obrigado, Senhor, por deixar registrado essa experiência maravilhosa que os apóstolos tiveram de ver o Senhor se transfigurando. Obrigado, Senhor, pela antiga aliança, pela nova aliança. E bendito seja o seu santo nome, Senhor, que nos dá hoje a oportunidade de, meditando essa palavra, colocarmos isso no nosso coração. De tantos momentos, Senhor, que nós estamos fracos, que a nossa fé está esfriando. E esses momentos, Senhor, são momentos que nós precisamos deixar tudo de lado e subir a montanha e ir ao encontro do Senhor, de fazer essa experiência de renovação, de fazer essa experiência de restauração da nossa fé. E que hoje, Senhor, muitos de nós sejamos chamados, nesse domingo, a participar da Santa Missa. E como diz essa canção maravilhosa, de comungar Jesus, como se fosse a primeira vez, como se fosse a última, como se fosse a única vez. Que possamos viver essa experiência de nos alimentar do Senhor. Possamos viver experiências maravilhosas de estar no retiro, de estar renovando a nossa vida, mas com a certeza que tudo que nós recebemos nesses momentos de comunhão com o Senhor é para nós descermos a montanha, é para nós sairmos da igreja, sairmos de um encontro, sairmos de um propósito, de levar o seu amor e de ser instrumentos de conversão na vida daqueles que precisam. Amém, amém e amém.
nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.